amantes da ciência, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Souza e esse é o episódio piloto Papo de Ciência. Para quem não me conhece, eu sou graduanda de Ciências Biológicas na Universidade Federal de São João del Rei. Eu sempre fui fascinada com o estudo da vida, tanto que escolhi a biologia como minha futura profissão. Eu resolvi juntar duas coisas que gosto, que é falar, e ciência. Eu uni o útil ao agradável e criei esse podcast. E o intuito é mostrar o quão massa são as ciências naturais e, claro, a minha queridinha biologia. Vou lançar 2 episódios por mês e se vocês tiverem dúvidas ou dicas de temas, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @DéboraSouzaBio. Aproveita, segue e compartilha com seus amigos, segue também no Spotify, se inscreva no meu canal no YouTube, que vai ter muita coisa bacana. Para esse primeiro episódio, eu separei um tema que eu gosto muito, que é a teoria da abiogênese e teoria da biogênese. É intrigante como surgiu a vida no planeta Terra, e sabemos que não é de hoje que estudiosos tentam explicar como isso ocorreu. No decorrer dos séculos foram criadas teorias e mais teorias e mais teorias, algumas consistentes e outras facilmente refutadas. Essas 2 teorias que eu vou falar hoje é sobre isso. Elas tentam explicar a origem dos seres vivos. Vamos lá. O que diz essas teorias? Vou começar pela abiogênese, que é também conhecida como teoria da geração espontânea. Ela explica a origem da vida a partir de uma matéria sem vida. Parece absurdo, né? A gente olhando hoje em dia é bem absurdo. Mas temos que pensar que naquela época, quando essa teoria foi criada, não se tinham os conhecimentos que temos hoje. Então acreditavam-se que, por exemplo, camisas sujas poderiam dar origem a ratos, que lodos dos rios poderiam dar origem a anfíbios e répteis, folhas também que caíam nos rios davam origem aos cisnes. Existiam até, entre aspas, receitas para gerar escorpião, ratos. Eu separei aqui duas na verdade. Eu vou ler para vocês. A primeira é para gerar rato. Enche-se de trigo e fermento um vaso, fechando-o com uma camisa suja, de preferência de mulher. Um fermento vindo da camisa, modificado pelo odor dos grãos, transformará em ratos o próprio trigo. É bem absurdo. A segunda é sobre escorpião, para fazer um escorpião. Faça um buraco em um tijolo e ponha ali erva de manjericão bem triturada. Aplique o segundo tijolo sobre o primeiro e exponha tudo ao sol. Depois de alguns dias, com o manjericão agindo como fermento, nascerão pequenos escorpiões. Tô muito absurdo a gente falar isso hoje em dia, mas era bem aceito em meados do século XIX e representava bastante o pensamento científico daquela época, porque eles não tinham conhecimento de células, gametas, nem mecanismos evolutivos e genéticos, e toda a teoria ela era criada a partir de observações do dia a dia. Então, se eles deixavam roupa suja com trigo, aparecia ratos, eles pensariam, os ratos surgiram do nada, então, eles acreditavam. Hoje em dia a gente sabe que você vai deixar roupa suja e comida, vai aparecer rato, mas eles não sabiam. Então, a teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, é sobre isso. Uma matéria sem vida dá origem à vida. Agora, entra a teoria da biogênese, que veio para contrapor a ideia de que uma vida poderia surgir de uma matéria bruta, de uma matéria sem vida. Todos os seres, eles só poderiam ser originados de outros seres vivos pré-existentes. Um rato não poderia nascer de outro rato, e assim, continuamente. Nós conseguimos entender perfeitamente esse conceito hoje em dia. Mas há décadas atrás, como eu já falei, para refutar há décadas atrás, como eu já falei, não era claro. E para refutar a biogênese foi necessário anos e anos
de estudos para ter essa compreensão. Um dos primeiros cientistas a realizar experimentos para comprovar essa teoria foi o médico italiano Francesco Redi. O experimento do Francesco foi da seguinte forma: ele fez um experimento, ele pegou 2 frascos, adicionou pedaços de carne em cada um, porém, um ele deixou aberto e o outro ele cobriu com gaze. Com o tempo, ele percebeu que havia moscas rodeando os 2 frascos, porém, elas pousavam apenas no frasco sem gaze. Se passou alguns dias e ele notou o surgimento de larvas apenas no frasco aberto. Então, ele concluiu que larvas elas surgiram do desenvolvimento de ovos colocados pelas moscas e não da carne em putrefação. E esse experimento, ele foi, sem dúvida, um grande avanço para a aceitação da biogênese. Então é isso, amantes da ciência. Vocês já sabem o que é abiogênese e biogênese. Espero que tenham gostado. Me sigam no Spotify e se inscrevam no canal do YouTube para dar aquela forcinha. E até o próximo episódio do Papo de Ciência.